Sejam bem-vindos a mais uma livecast do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu comecei a ler recentemente, que é o livro Mulheres da Palavra: Como Estudar a Bíblia com Nossa Mente e Coração. Esse livro ele é da autora americana que chama Jen Wilkin e ele foi lançado nos Estados Unidos por volta de 2014. Chegou no Brasil em 2015, mas ao longo do tempo ele foi descontinuado porque foi feita uma segunda edição que foi lançada em 2021. E na verdade eu li esse livro a primeira vez há uns 2 anos atrás, li na versão e-book ainda a primeira edição e saiu uma promoção da Amazon e eu comprei a versão física dele, né, esse ano, paguei um preço bem legal. E relendo agora, eu fui vendo como eu estou diferente, como a minha cabeça mudou, como eu aprendi outras coisas e como esse livro está tendo muito mais impacto em mim hoje do que na época que eu li. Tanto que eu estou aqui fazendo uma live sobre ele hoje, né? E o livro, ele fala assim, começando a falar um pouco dele já, pra gente ir já ao que interessa, ele fala como estudar a Bíblia com a nossa mente e o coração. A nossa mente está relacionada às questões do intelecto, né, dos nossos pensamentos, da racionalidade. E eu acho que dispensa algumas apresentações, ficar falando da mente aqui é um assunto que eu já falo de vez em quando, né? Mas eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito do coração, né? O coração ele aponta para a parte central da nossa vida, né? Quando a Bíblia fala a respeito do nosso coração, fala dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Dos nossos pensamentos. O coração ele é o centro da nossa vida. A partir do coração é que a gente dirige a nossa vida, né? Em Provérbios 4, acho que é 4:23, fala que acima de todas as coisas a gente deve guardar o nosso coração. Ou seja, ele é a peça central da nossa vida. Sabe assim, quando acontece alguma situação e você às vezes reage sem pensar, a forma como você reage é o que está dentro do seu coração. Se você reagiu de uma maneira negativa, como eu já reagi diversas vezes, é porque a gente precisa aí de algumas mudanças no nosso coração. Então a gente vive segundo o nosso coração. É a partir do nosso coração que a gente entende e vive, né? Entende o que é mais importante para nós, quais são as nossas prioridades, né? Só que o problema de um órgão tão central como esse, órgão eu digo não no sentido coração físico, né? Mas no sentido dessa interioridade, de tudo que controla a nossa vida. O problema do coração é que a Bíblia diz que ele é enganoso, né? E em Mateus 15:19, a Bíblia diz que é do coração humano que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Então assim, aliás, abrindo um parênteses aqui só para dar uma descontraída, a próxima vez que você assistir um filme, uma série em que tem 2 personagens e um desses personagens está para tomar uma decisão e o outro fala e tá em dúvida, né? E aí o outro personagem vem e fala: olha para o seu coração, olhe para dentro de você, siga o seu coração, faça o que o seu coração te diz. Você vai lembrar que isso é totalmente antibíblico, porque do coração procede tudo que é de ruim, né? Então, assim, e se o coração, sendo algo tão profundo e tão íntimo, sendo o centro do nosso ser, e ainda com essa tendência para o mal, né, enganoso e com tendência para o mal, como seguir essa orientação de Provérbios de guardar o nosso coração, né? Como mudar a tendência do nosso coração? É claro que em 100% de mudança, essa mudança plena, né, de 100% só vai acontecer quando Jesus voltar. Mas até lá, qual que é o caminho, né? O caminho é Jesus, né? Somente Jesus tem poder para mudar o nosso coração. E como acontece tudo isso, essa mudança? Você aceitou Jesus e agora o seu coração é transformado? Não, né? Quer dizer, começou, né? Mas como você caminha em direção a essa transformação? Treinando a sua mente, treinando o seu entendimento. A partir do momento que você começa a entender a sua fé, a conhecer a sua fé, né, ou a fé em Cristo, que é a fé que a gente fala aqui na página,
o seu coração vai sendo transformado. A gente vai tendo mais controle sobre isso, vai tendo mais consciência sobre isso, né? Então, assim, quando Cristo ele entra na nossa vida, a gente precisa de uma mudança de coração. E, curiosamente, o mesmo versículo que nos ordena, né, que Jesus fala né? Jesus fala nessa passagem, nos ordena a amar a Deus de todo o nosso coração, ele também nos ordena a amar a Deus com todo o nosso entendimento. Essa passagem está lá em Marcos capítulo 12, dos versículos 28 a 30, né? Nessa passagem, Jesus ele foi abordado por um dos mestres da lei, e esse mestre da lei perguntou para Jesus qual era o mandamento mais importante. E ele respondeu: o mandamento mais importante é este: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ou a sua mente, né? E com todas as suas forças. Então, nós somos chamados a amar a Deus com a nossa mente também, né? Não apenas com o nosso coração, mas com o nosso entendimento, né? Só que quando a pessoa se converte, ela chega na fé em Cristo, nem sempre isso chegar nessa conclusão nem sempre é natural, né? Porque no mundo que a gente viveu, quer dizer, já faz tempo, né? Não é no mundo de hoje, já faz tempo que a fé tem sido rivalizada em relação à razão, né? As pessoas têm essa questão da fé e da razão como coisas opostas, mas na verdade não são, né? E a gente também abordar essa questão assim, falar da mente antes do coração, falar que a gente precisa, que a partir da mente, né, de educar a nossa mente, a gente consegue alcançar o mínimo de transformação do nosso coração, soa um pouco não espiritual, né? Parece tudo muito robotizado, assim, sabe? Meio frio para algumas pessoas, né? Não para todo mundo. Mas falar da mente antes do coração soa um pouco não espiritual. Mas a Bíblia traz algumas passagens falando a respeito da importância da mente na vida espiritual. Vou deixar para vocês pesquisarem, não vou nem comentar para não causar polêmica, que vocês leiam 1 Coríntios 14:15, em que Paulo fala a respeito de orar com a mente, né? De cantar e orar com o espírito, mas também cantar com a mente, né? Pois se você fizer as coisas sem entendimento, isso é infrutífero. Mas eu vou deixar vocês, sem dar mais spoilers, né? Vou deixar vocês pesquisarem e estudarem essa passagem. E em Romanos 12:2, Paulo fala, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, a transformação de vida vem através do conhecimento da vontade de Deus, que começa onde? Pela renovação da mente, né? Sem contar, gente, que assim, o argumento central aí que ela traz, que a autora traz desse livro aqui, né, que eu comentei no começo, ela diz que o coração não pode amar aquilo que não conhece, né? Mas é claro que assim, como eu falei, não é a mente sozinha responsável pela transformação. Tem todo um caminho com Jesus aí a percorrer, mas o coração ele não ama aquilo que ele não conhece. E um exemplo disso, ela traz um estudo no livro de que o prazer, né, a forma como os seres humanos sentem prazer, ela não simplesmente acontece. O prazer, ele é desenvolvido, né? O prazer, ele é resultado do fato de a gente ter conhecimento a respeito do nosso objeto de prazer e não simplesmente ficar experimentando enlouquecidamente, né? Por exemplo, os próprios relacionamentos. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente não sabe nada sobre ela, né? Não sabe dos gostos, não sabe quais são as atividades preferidas, cores preferidas, entre outras coisas. Então é uma pessoa aparentemente indiferente. Mas a partir do momento que você começa a conhecer a história de vida daquela pessoa, você conhece as lutas que aquela pessoa lutou, as batalhas que ela venceu, as batalhas que ela perdeu, conforme você vai tendo mais contato e conhecendo mais o caráter daquela pessoa, você vai tendo mais prazer na companhia dela, né? Aquelas pessoas que estudam vinhos, né? Que experimentam vinhos. É a mesma coisa. Elas não se tornam assim apreciadoras de vinho ou pessoas que entendem tudo de vinhos, que têm prazer em tomar vinho, simplesmente de ficar bebendo e ficando bêbado.
né? Elas entendem todo o processo de como o vinho é feito, como aquela uva é plantada, né? Como aquilo é colhido, fermentação e, sabe, vários outros aspectos da colheita, do armazenamento, das temperaturas e etc. Então, a partir desse conhecimento que as pessoas começam a ter prazer, né, no vinho, né? E, obviamente, não é diferente com Deus, né? Então não é simplesmente conhecer a Deus, não é simplesmente vivermos de experiências com Ele, de buscar o mover de Deus e sentir, e como alguns dizem pejorativamente, né, dos pentecostais, a questão do reteté. É claro que existem alguns exageros, existem as pessoas maldosas, mas conhecer a Deus não é não está relacionado só a essas experiências, né? Quanto mais a gente conhece o caráter de Deus, entende o porquê que Ele me salvou, porquê que Jesus veio aqui, o quanto Ele me ama, a partir disso não tem como você não amar a Deus. Sabendo quem você é, de onde você veio, de onde Jesus te tirou, conhecendo todo esse histórico, conhecendo essa natureza profunda, né, do Evangelho, não tem como você não amar a Deus. E nós, como cristãos, né, nós somos um povo chamado a se deleitar no Senhor. Tem alguns salmos que falam sobre isso, né? E o que é se deleitar no Senhor? É ter prazer, né? É sentir gozo, alegria na presença de Deus, né? E como que a gente tem prazer na presença de Deus? Através do conhecimento bíblico, né? É claro que assim, a gente não vai chegar no nível de conhecimento pleno da Bíblia e de Deus. Falar, olha, eu sei 100% da Bíblia e 100% sobre Deus. Isso não vai acontecer, pelo menos não aqui nessa terra. Mas vocês não acham que Deus não vale a pena a gente passar a vida inteira nos deleitando, estudando e conhecendo e vivendo na presença dele? E até porque, gente, essa questão do sentir, eu sentindo a presença de Deus ou não, se nesse momento eu tô falando com vocês e eu não sentir a presença de Deus, não muda o fato dele estar aqui na minha casa. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está me vendo, Ele vê o que eu faço, Ele vê o que eu digo, Ele vê como eu trato a minha família. Então, eu acreditando, eu sentindo ou não a presença de Deus, né? Sentir nessa coisa que as pessoas falam, que às vezes a gente nem sabe direito o que é, Deus, Ele tá aqui comigo, né? E é uma questão de consciência, né? Uma vez que eu tenho consciência da presença de Deus aqui comigo, aqui na minha casa, isso muda minhas atitudes. Isso me faz querer ser uma pessoa melhor, né? Isso me faz querer a me deleitar na presença dele, a estar cada vez mais na presença dele, conhecer mais, né? Porque assim, gente, Deus, como eu falei, a gente não vai chegar no pleno conhecimento de Deus, mas Ele escolheu se revelar a nós através da Bíblia, né? Então, como eu vou conhecer a Deus? Só através de experiências? Não, quando eu falo isso, gente, eu não tô menosprezando a questão da experiência, tá? Mas não é só de experiência, porque Deus, Ele se revelou à humanidade através da Bíblia, né? Nós temos a autorrevelação de Deus na Bíblia. Então, independente das pessoas terem experiência, nós temos a Bíblia. E é a partir dela que nós podemos conhecer a Deus e até validar as experiências. Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios 14:15, a respeito de orar com a mente, né? De a gente entender o que está acontecendo, né? Então, por isso que é importante a questão do conhecimento de Deus. E é claro, gente, que adquirir conhecimento bíblico, teológico e tudo mais, apenas pelo conhecimento, pelo prazer do conhecimento, tá errado, né? O objetivo de conhecermos a Deus e de aprendermos cada vez mais da Bíblia e da sua palavra é de nos deleitar nele, é de ter prazer na presença dele, é de agradar a Deus, é de ter prazer na presença dele, de amar a Deus, de obedecer a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que há prazer em obedecer a palavra de Deus. Então, se eu não conheço a Bíblia, como que eu vou obedecer? Eu vou obedecer o quê? Eu vou obedecer quem, né? Então, o argumento principal que a Jen Wilkin traz aqui no livro dela, ela fala assim que devemos amar a Deus com a nossa mente, permitindo que o nosso intelecto instrua as nossas emoções, né? Que, como eu falei, se eu depender das minhas emoções para viver, a minha vida vai ser um caos.
né? Por exemplo, eu sou casada, vai fazer 10 anos. Já tivemos muitos conflitos e temos conflitos até hoje. E se eu agir com o meu marido baseado na raiva que eu sinto dependendo de algo que ele faz, no outro dia eu vou me arrepender. Porque no outro dia eu não vou ficar com raiva pra sempre, né? Depois pode vir um sentimento de tristeza, um sentimento de decepção, né? Um sentimento de euforia e tudo mais. Mas os nossos sentimentos, eles não são lineares, né? Os nossos sentimentos, eles estão sempre mudando e amadurecendo ao longo do tempo. Então, eu não posso basear o meu relacionamento com ninguém, inclusive com Deus, baseado somente nos meus sentimentos. Por isso que nós temos a Bíblia, para nos lembrar quem Deus é em toda essa história, né? Ele não é baseado nos meus sentimentos, ele é baseado no que ele escolheu se revelar a nós, tá? E um aspecto importante que ela coloca também no livro é a questão do conhecimento bíblico, né? Justamente não é porque estamos lendo a Bíblia também que o conhecimento bíblico vai acontecer, tá? Porque eu tô falando aqui a toda hora, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, mas não é simplesmente vou ler a Bíblia e o conhecimento bíblico vai acontecer, tá? É importante que a gente leia a Bíblia toda, do início ao fim. Não adianta ficar lendo pedaço da Bíblia. E a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Essa autora, ela colocou algumas abordagens equivocadas da Bíblia. Eu tô meio rindo assim porque eu achei engraçado. Que a gente vai discutir um pouco agora. A primeira abordagem que ela coloca, uma abordagem equivocada, é a abordagem alprazolam. O alprazolam, se eu não me engano, ele é um ansiolítico, né? E tem pessoas que acham que a Bíblia, ela é um ansiolítico, né? E isso é errado, porque a Bíblia, ela não foi dada a nós para nos acalmar, para nos fazer nos sentir melhor, porque a Bíblia não é um livro sobre mim, não é um livro sobre a Camila ou sobre qualquer ser humano, é um livro sobre Deus. É claro que podemos sim encontrar conforto na Bíblia. Quando você entende quem Deus é, você consegue entender quem você é e como Deus nos ama, mesmo a gente não prestando, claro que isso traz um conforto, com certeza. Mas o propósito da Bíblia não é trazer conforto, não é. Eu já vi até faz tempo nas correntes de WhatsApp, eu via bastante assim aquelas coisas de se você se sente ansioso, abra em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda ansiedade, ele cuidará de vós. Se você se sente triste, abre lá no Salmo, porque abre sei lá na onde, lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Se você tá no seu quê, se você se sente assim, abre no versículo. Isso é um problema, porque quando a gente faz isso, a gente tira o versículo do contexto, né? É o famoso pegar a história de Davi, né? E falar, você vai matar o gigante, não fica preocupado, com o gigante da tua vida ele vai cair. Não é isso que o texto bíblico está querendo dizer. Podemos sim aprender muitas lições com Davi, de fé, de coragem e tudo mais, mas não é isso que o texto bíblico está querendo dizer com a história de Davi e Golias, né? A Bíblia, ela não foi feita para minha satisfação emocional, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa abordagem. A outra abordagem, ela chama de bolinha de fliperama. Fliperama é um negócio antigo, os mais novos aí, procurem no Google do que se trata. É um jogo. E ela fala que essa abordagem bolinha de fliperama é quando você abre a Bíblia em qualquer lugar e pede pro Espírito Santo falar com você, né? Só abre assim aleatoriamente e Deus fala comigo. E não é bem assim que funciona também, né? A Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia, inclusive, dentro da Bíblia nós temos vários tipos de literatura, né? A gente tem poesia, a gente tem narrativa, a gente tem... que mais? Eu até anotei aqui para eu não esquecer, gente, porque aí na live eu já fico meio nervosa, né? Mas a gente tem vários tipos de literatura na Bíblia. Então, abrir a Bíblia em qualquer página e Deus fala comigo, você tá fazendo um mau uso da Bíblia. Não foi assim que Deus não foi para isso que Deus nos deu a Bíblia. E se a gente parar pra pensar, quando ela deu esse exemplo, eu achei tão óbvio. Eu falei, gente, como que eu não pensei nisso antes, né? Por exemplo, eu sou psicóloga. Para eu aprender uma teoria psicológica, vamos dar um exemplo, me é indicado um livro.
Eu não pego esse livro e abro na página que qualquer e vou ler uma página aqui que caiu na sorte e vou atender o meu paciente. Ver se ele se encaixa nessa página aqui, ou eu não nem ver se ele se encaixa nessa página, encaixar a página no paciente. Que é isso que a gente faz com a Bíblia. Abro ali na página, encaixo aquilo na minha vida e forço aquilo na minha vida, né? A Bíblia não foi escrita dessa forma, para ser lida dessa forma. E isso, gente, com qualquer outra disciplina, né? Se eu for aprender psicologia, se eu for aprender engenharia, se eu for aprender álgebra, sei lá, qualquer coisa. Ninguém, quando vai aprender um assunto, abre uma página de um livro e lê aquele livro, lê só aquela página. Então, com a Bíblia é a mesma coisa, tá? A gente precisa conhecer toda a Bíblia, né? Outra abordagem bíblica equivocada é a abordagem da bola de cristal, né? Que é, além de abrir a página, tem gente que coloca o dedo para pegar um versículo específico, né? Fecha o olho e vamos ver. Principalmente, ela chama de abordagem bola de cristal, porque a pessoa faz isso por razões específicas, do tipo assim, um exemplo. Recebi uma proposta de emprego em outra cidade. Devo ir ou não? Aí eu pego a Bíblia e abro, né, em qualquer lugar, ponho o dedo, aí sei lá, cai naquela passagem de Gideão, que ele tá em dúvida se é Deus que tá falando com ele, e tá lá, Deus falando, eu tô falando com, sou eu mesmo, Gideão, vai pra cima, vai pra guerra que eu vou lutar com você e tal, e você fica, nossa, é isso mesmo, Deus tá mandando eu mudar de cidade, então. O texto bíblico não tá querendo dizer isso, e não é pra usar dessa, a Bíblia não foi feita pra ser usada dessa forma, né? Então a gente precisa, e sem contar que assim, gente, a gente tem que pensar a respeito das nossas decisões, porque a Bíblia não é necessariamente, não é somente sobre o que devemos fazer, mas a Bíblia é principalmente sobre quem devemos ser. Então, usando esse mesmo exemplo aí da proposta de emprego em outra cidade, muitas vezes a decisão não é simplesmente se eu aceito a proposta ou não, se eu mudo de cidade ou não, mas quem eu sou ao tomar essa decisão, né? A decidir ir ou a decidir ficar. Ao aceitar a proposta, qual é a minha motivação? Eu quero ir porque lá eu vou ganhar melhor, eu vou ter mais dinheiro. Será que se eu tiver mais dinheiro, eu vou contribuir mais na igreja? Eu tô sendo fiel no pouco que eu recebo aqui na minha cidade, né, para pensar a respeito de mudar? Ou eu tô indo para lá porque eu vou estar numa posição melhor, eu vou ter um status lá, vou estar numa posição maior na empresa, vai me trazer mais conforto. Veja que dependendo da decisão que você toma, da motivação, nenhuma decisão envolve Deus, envolve ajudar as pessoas, né, que são os dois principais mandamentos, amar a Deus e amar as pessoas. Né? Dificilmente a gente pensa assim, eu vou buscar uma promoção no trabalho, porque se eu ganhar mais eu vou poder contribuir mais, eu vou poder ajudar mais as pessoas. Não, geralmente é só o meu conforto. Gente, não é errado buscar conforto, mas a nossa vida não gira em torno do nosso umbigo, nem do nosso conforto. Existem outras pessoas em condições piores do que nós, que a gente precisa olhar para essas pessoas, né? Então muitas vezes não é sobre o que fazer, mas quem eu sou, né? Quem é essa pessoa que está tomando essa decisão? Então a gente precisa se atentar a essas questões, né? Não dá. Como eu estou sendo útil para o reino ao tomar essa decisão? Então não é simplesmente abrir a Bíblia. Aí você cai numa passagem dessa que manda você ir para cima, aí você acredita e vai. Só que aí não vamos entrar na questão de interpretação bíblica, porque senão vai render mais. Mas a gente precisa analisar isso, né? Até porque nesse caso que eu falei de Gideão, dessa passagem, é uma passagem de narrativa. Ela está nos contando algo que aconteceu, ela não está nos incentivando, né? Então a gente precisa se atentar. Outra abordagem equivocada aí da Bíblia, ela chamou no livro de telefone sem fio. E ela fala que assim, tem gente que ao invés de ler a Bíblia, né, de ter esse contato com a palavra, ela vai procurar podcast, lê 500 livros por ano, conhece todas as palavras de pastores XYZ e tudo mais. Só que essas coisas, gente, elas são complementares. Não é errado você ouvir podcast de teologia, assistir pregações, etc. Nada disso é errado. Mas cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua prioridade. Se você tem meia hora por dia
para se dedicar a essas coisas, leia a Bíblia. Não escute um podcast, leia a Bíblia, né? Agora, se você tem mais tempo, aí tudo bem, você complementa o seu estudo com podcast, com vídeos, com tudo que há. Tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa boa mesmo. Tem, lógico, as coisas ruins, mas assim, tem muita coisa boa mesmo. E ela fala que, assim, eu achei interessante que ao fazer essas coisas, sempre assim, sempre que eu fico com uma dúvida em relação a algum assunto, ao invés de ler a Bíblia, eu vou lá e procuro uma pregação, um pastor, ela fala que assim, a Bíblia nos diz para amarmos a Deus com a nossa mente, não com a mente do Augustus Nicodemos, com a mente do Hernandes Dias Lopes, com a mente do José Wellington, com a mente do Luciano Subirá. São ótimas mentes aí que a gente tem muito para aprender com esses homens. Mas eu tenho que amar a Deus com a minha mente. Porque senão o meu relacionamento com Deus é baseado no que os outros dizem. O que eu sei sobre a Bíblia não é o que a Bíblia diz, é o que os outros dizem. E de novo, não é que os outros têm uma falsa religião, um falso Deus, não é nada disso. Mas eu preciso desenvolver o meu próprio relacionamento com Deus. Não posso me relacionar com Deus baseado no que o meu pastor prega no culto de ensino. Eu posso sim aprender e aprendo muito com o meu pastor, né, especificamente hoje, mas eu não posso viver só da pregação do meu pastor. Eu preciso ter o meu momento com Deus, meu momento de oração, meu momento de leitura, né? Outra abordagem equivocada, essa eu fazia muito, agora eu evito, né? Que ela chama de escolha do cardápio, que é você escolher do que você vai se alimentar, né? Existe a Bíblia, a gente tem a Bíblia como a palavra de Deus como algo que nos alimenta, né? Nós alimentamos o nosso espírito através da leitura bíblica, mas lá em, acho que é 2 Timóteo, né, 3,16, que fala que toda a escritura, ela é útil para o ensino, para a correção, para a orientação, para tornar todo mundo apto para boa obra, né? Então, toda a Bíblia é útil. Nós precisamos conhecer toda a Bíblia, né? E eu tô falando isso, gente, não é só pra vocês, é pra mim também, porque assim, eu tenho, agora tá diminuindo, mas eu tenho muita dificuldade com livros do tipo Levítico, Zacarias. Gente, as profecias de Zacarias é uma coisa assim, eu não vou fazer um comentário negativo porque é a Bíblia, né? Mas é um livro que eu preciso, assim, estudar mais, entender mais, né? Levítico já... Olha só, inclusive, olha só, essa experiência aqui que eu falei, né? Que o coração, ele só ama aquilo que ele conhece. O livro de Levítico eu sempre achei chato pra caramba, nunca vi sentido naquilo, sempre lia, às vezes nem lia, eu só ouvia, pegava o aplicativo da Bíblia e ainda colocava no rápido, no 2x lá, porque o sacrifício, os pombinhos e não sei o que, o tabernáculo, enfim, nunca absorvi tudo. Conforme eu entendi o contexto, entendi o motivo, o propósito daquele livro, né? O objetivo daquele livro, o propósito daquele livro, o contexto original dele, para quem ele foi escrito e toda a necessidade do livro, eu passei a gostar mais dele. Inclusive, de repente, a gente pode até fazer um estudo de Levítico aqui, hein? Na página. Mas depois que eu entendi o contexto, eu passei a ter mais prazer na leitura dele, eu passei a gostar mais. Isso não significa que a leitura ficou fácil, né? Não significa que, nossa, li Levítico, eu entendi tudo. Mas ficou muito mais fácil a compreensão depois que eu adquiri conhecimento a respeito do livro. Tá vendo, gente? Olha, eu nem tinha me dado conta, me veio aqui agora que eu tô falando com vocês, tá? Ezequiel também, pra mim, é um livro bem, assim, complexo, né? Mas quando você entende o contexto e o porquê, pra quem que aquele profeta tá falando e tudo mais, você vai tendo mais prazer, você vai entender. Conforme você entende, você tem mais prazer naquilo que você tá fazendo, tá? E por quê, né? Tô falando disso, a abordagem errada da Bíblia. O que a gente tem que fazer? Tem que ler a Bíblia inteira, né? Talvez você pegar um plano de leitura nos aplicativos aí da Bíblia, mas tem que ler a Bíblia inteira. Não adianta ficar de pedaço, né? Você pode fazer um estudo livro por livro, trecho por trecho, sei lá, mas assim, tem que ler, é importante ler a Bíblia inteira, que vai fazer toda a diferença na compreensão do que os textos bíblicos querem dizer, tá? Vai fazer toda a diferença na hora da interpretação bíblica. E por quê, né? Pra gente caminhando aí pra reta final
né? Por que que esse conhecimento bíblico é importante, né? Pra gente não cair no erro, né? Então, assim, o conhecimento bíblico, ele não é simplesmente eu ter contato com a Bíblia, mas eu saber o que é a Bíblia, para que ela serve, qual que é o propósito que ela foi escrita. Então, assim, não adianta eu conhecer histórias isoladas da Bíblia. Ah, eu gosto muito da história, sei lá, de Noé, de Abraão, de Davi, de Daniel, de Ruth, de Esther. Nossa, são histórias lindas. Se eu não sei como essas histórias se conectam entre si, o que essas histórias têm a ver com Jesus e com a salvação, e o que tudo isso tem a ver comigo hoje, então não houve um conhecimento bíblico, né? Não aumentou o seu conhecimento bíblico. Você só se encheu de informações fragmentadas. Não houve conhecimento. Então essa é a diferença. Quando a gente lê a Bíblia inteira, é mais fácil você alcançar esse conhecimento bíblico do que simplesmente juntar um monte de informação fragmentada, tá? E é importante, como eu falei, pra gente não cair no erro. Hoje nós temos, assim, muitos falsos mestres, falsos ensinos, e muitas pessoas estão se deixando levar por esses ensinos. E os ensinos, gente, esses ensinos falsos, eles não vêm com cara de falso, né? Óbvio que ninguém vai pôr uma placa, eu sou um falso mestre aqui com um falso ensino. Ele geralmente é uma verdade com, às vezes, 1% de mentira, né? E por conta desse 1% já não é mais verdade, ela já virou 100% mentira. Mas é uma mentira maquiada de verdade, né? Então, por exemplo, se eu te ofereço uma água, inclusive, né? Se eu te ofereço um copo de água e falar, bebe água, você tá com sede, você fala, né? Toma aqui um copo de água. Ok, você vai beber. Se eu te ofereço uma água, se você está com sede e eu te ofereço uma água e eu falo, ó, nesse copo de água, 1% dele é cocô. Você vai beber? Não vai. Se eu falar, sei lá, 0,00001% dessa água é cocô, você também não vai beber, né? Então a gente precisa ter esse nível de filtro. Não adianta, mas fulano falou, parecia ser verdade. Sempre vai parecer ser verdade. A água com 1% de cocô, ela não muda de cor. Ela vai continuar transparente, né? Ela vai continuar parecendo água. Ela vai continuar parecendo que vai matar a sua sede. Só que ela tá contaminada, né? Ela pode te causar doenças. Ela pode até te matar, dependendo do que tiver dentro dela. E é isso que acontece com os falsos ensinos, né? Eles vêm com 1% às vezes de mentira. Só um pouquinho. Só que se eu não conheço a Bíblia, né, de maneira completa, de maneira coesa, eu vou cair no falso ensino por muito pouquinho, por 1% de mentira. Então a gente precisa rever. Por isso que a gente tem muitas pessoas hoje saindo da igreja, vivendo um estilo de vida antibíblico, né, e acha que tá tudo bem. Por exemplo, as pessoas que têm aquele pensamento de, a Bíblia é machista, Deus é amor, a gente pode fazer de tudo, Deus ama a gente. Na Bíblia tem versículo que fala que Deus é amor? Tem. Mas e todo o contexto? E todo o resto da Bíblia? A Bíblia não diz que Deus é amor e ele sendo amor, ele tolera tudo, né? E é aí que falta a questão do contexto. Não adianta eu pegar versículo separado porque ele me agradou, né? Às vezes eu posto uns versículos aqui aleatórios, mas assim, o objetivo é que você pegar um versículo sem ler o capítulo pelo menos, você já perdeu todo o contexto, né? Então a gente precisa conhecer a Bíblia com profundidade. E hoje que as pessoas estão cada vez mais questionadoras, né? Estão cada vez mais assim, perguntando, indo a fundo, né, nas suas perguntas, nas suas pesquisas, a gente também não pode se dar esse luxo de ficar para trás, né? O problema que eu vejo, e eu falo isso por mim, gente, não é acusando ninguém não, é que a gente tem preguiça. A gente tem preguiça de pegar a Bíblia, então a gente não se dá conta da batalha espiritual que é, porque Satanás não quer que você conheça a verdade e seja liberto por ela, né? Então ele quer você preso, então você vai estar sempre cansada, sempre com preguiça. Gente, insônia, abre lá no livro de Levítico, vai vir um sono na hora, um sono como você nunca sentiu antes. É só você abrir a Bíblia que o sono vem. Então, assim, existe uma batalha espiritual forte para que nós não leiamos a Bíblia. E quanto menos a gente lê a Bíblia, mais pessoas vão em direção ao abismo, porque eu fiquei com preguiça, né? E é aquilo, gente, tempo a gente tem,
né? Tempo a gente faz. É uma questão de prioridade, sabe? É uma questão de como eu enxergo o mundo. É meio... É difícil falar, é difícil assim, é difícil porque é verdade, né? Porque a verdade dói, né? Mas no fundo nós somos hipócritas, né? Porque quando alguém vem, eu sempre falo isso lá na escola dominical, lá na igreja. É aquela famosa pergunta, né? O que é Deus pra você? O que é Jesus pra você? Ah, Jesus é tudo na minha vida. Jesus é tudo na vida da pessoa, mas ela vive igual uma pessoa que não é crente. Os problemas que ela tem são os mesmos de uma pessoa não crente. As alegrias que ela tem são as mesmas de uma pessoa não crente, né? E no fim, quando você vê... E não é no sentido assim de que a pessoa leva uma vida promíscua, uma vida cheia de pecado. Não, não é isso. É que ela tem disposição pra maratonar a série da Netflix até 4 horas da manhã e não consegue ler a Bíblia por 10 minutos. Aí você fala, Deus é tudo na vida de quem? Por isso que nós somos hipócritas. Mas eu acho que é um bom passo a gente identificar a nossa hipocrisia, né, e correr atrás do tempo perdido, né? Eu me vi muito nessa situação depois que meus filhos nasceram. Eu já comentei outras vezes aqui, né, que eu fiquei muito assim, o que eu vou ensinar para os meus filhos se eu não conheço a Bíblia? Se eu nem conheço a Bíblia, se eu nem obedeço, porque gente, se a gente não conhece a Bíblia, a gente não obedece. E depois que eu li a Bíblia inteira, que eu fiquei, sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia, porque eu nunca fui crente. Nunca pensei como crente, nunca agi como crente, nunca fiz nada absurdo assim, sabe? Mas, às vezes é num detalhe, cara. O pastor fala isso lá na igreja. Ninguém tropeça numa montanha. Nossa, uma montanha. Não, nem vi a montanha aqui, tropecei na montanha. Não, a gente tropeça no básico. Nas pequenas coisas, nas pequenas pedrinhas que a gente tropeça. Então, que Deus nos ajude, sabe, gente? Que Deus nos ajude a vencer essa hipocrisia, a vencer a preguiça. Nos ajude a colocar as nossas prioridades no lugar, sabe? Porque, por exemplo, outro exemplo disso, as crianças. Se você pegar qualquer criança aí, né, na fase escolar de 8, 9 anos, elas sabem que elas não têm opção a respeito da escola. No sentido de que, assim, ela pode até faltar uma aula, mas ela sabe que ela não pode abandonar a escola, né? Isso já tá implícito na mente dela. Às vezes os pais nunca falaram isso pra ela, né? Ou no máximo fala, às vezes até fala, né? A maioria fala, você precisa estudar pra ser alguém na vida e tudo mais, pra você ter uma profissão. Então ela tem isso na mente. Só que as crianças cristãs, nem todas têm na mente, com essa mesma intensidade, a importância da escola dominical. As coisas da igreja a gente sempre tem opção, né? A escola não tem opção, fazer uma faculdade não tem opção, fazer um curso de inglês não tem opção. Mas as coisas da igreja pode. Para trabalhar a gente vai doente, vai debaixo de chuva, vai tudo. Para ir na igreja bater um vento, né, tá frio. Vou pra igreja? Não vou. Quando a gente não tem noção da importância da igreja, da importância da palavra, da importância da comunhão, da importância da manutenção, vamos dizer assim, da nossa vida cristã, é porque Deus continua aqui com a gente, porque Ele é onipresente. Mas eu já tô andando em direção contrária a Deus, né? Então, o objetivo dessa live, gente, não é, como eu falei, não é acusar ninguém. Porque eu mesma já me senti acusada estudando esses assuntos. Mas é despertar. A gente não pode lidar com algumas informações, né, receber algumas notícias, algumas informações e ficar indiferente em relação a isso, né? Se a gente realmente tem o Espírito Santo, tem Jesus guiando a nossa vida, a gente precisa fazer alguma coisa. E é justamente pensando nisso que no próximo mês, agora em outubro, né, o Fé e Conhecimento vai ressuscitar do período sabático que eu passei aí sem fazer live, e teremos uma série de lives com convidados pra gente conversar a respeito da nossa fé. Tanto que a série vai chamar Conhecendo a Nossa Fé, né? Então, tem uma passagem que eu também gosto muito, que tá em 1 Pedro 3,15, né? Que fala que devemos estar preparados para dar razão da nossa esperança, né? Fazendo isso com mansidão, com respeito, para que as outras pessoas olhem para nós e queiram a nossa vida para elas, sabe? A gente leva uma vida tão boa com Deus, e quando eu falo vida boa, não é vida com luxo, tá? Mas que a gente é tão feliz e que a gente entendeu que a salvação é tudo e não o sucesso,
né? Que elas vão querer saber quem é esse Jesus, o que é isso que está causando na nossa vida. Então a gente vai conversar nessa série de lives sobre teologia bíblica, que é um pouco disso que eu falei hoje, de como essas histórias da Bíblia se conectam. O que Noé tem a ver com Abraão, tem a ver com Davi, tem a ver com Daniel, tem a ver com Pedro, tem a ver com Paulo, e o que tudo isso tem a ver com Jesus, o que tudo isso tem a ver comigo. Isso é um pouco de teologia bíblica, então nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar a respeito de cosmovisão, né, que falando grosseiramente é como nós enxergamos o mundo, que muitas vezes a gente se diz cristão, mas a gente não age como cristão, a gente não pensa como cristão, né? E consequentemente, a gente não vive como cristão, né? A gente é cristão 2 horas por semana no domingo na igreja. Então, a gente vai falar sobre como enxergar o mundo através, né? Como, por exemplo, eu sou psicóloga. Na minha profissão, eu não misturo religião. Porém, como eu posso ser uma psicóloga para a glória de Deus? Como você pode ser uma personal organizer para a glória de Deus? Como você pode ser um TI para a glória de Deus? Isso tudo está relacionado a como você enxerga o mundo. Então a gente vai falar sobre cosmovisão e vai falar sobre apologética, que é justamente a defesa da fé. Quando alguém vem, um ateu, pessoas de outras religiões, como que eu defendo o cristianismo? Né? Como que eu digo que o cristianismo é a verdade? A partir da apologética, né? Que é a arte de defender a fé. Então, tudo isso nós conversaremos lá na série de lives de outubro. Ao longo do tempo, das semanas, eu vou conversando aqui com vocês. Essa daqui foi só uma live esquenta pra gente acordar e estudar a Bíblia com a mente. E se vocês gostarem dessa live aqui, aí eu tô pensando em fazer uma continuação, continuar esse esquenta aqui. Tô olhando aqui pra baixo que eu tô vendo o livro. Pra gente falar sobre como estudar a Bíblia com os 5 P's. No livro ela coloca aqui, né, vai aparecer ao contrário, mas enfim. Ela fala da gente, os 5 P's do estudo bíblico consistente. É estudar com propósito, perspectiva, paciência, processo e preces. Na verdade, o preces seria oração, né, porque como o livro é em inglês, oração é prayer. E para traduzir, não perder essa coisa do P, então trocar orações por preces, mas que é a mesma coisa. E aí a gente pode conversar um pouco na próxima live, de repente na semana que vem, sobre aí os 5 P's do estudo bíblico consistente. Tá bom? Gente, eu espero que... Não é nem que vocês tenham gostado, mas eu espero que essa live ajude vocês de alguma forma, que desperte vocês aí a respeito da necessidade do estudo bíblico. Porque muitas vezes a gente fica esperando vir à vontade, né? Ai, Deus colocou no meu coração de estudar a Bíblia. Não é bem assim que funciona, né? A gente começa lendo a Bíblia sem vontade. E a partir disso, como eu falei, a partir do conhecimento, conforme a gente vai conhecendo e entendendo a Bíblia, o prazer de estar na palavra de Deus, de meditar, de conhecer a palavra de Deus, vai vindo. E ajudem seus amigos, não desistam dos amigos. Tem uns amigos aqui que eu vou chamar no privado já. Para que eles venham ler a Bíblia com vocês, tá? E eu indico muito esse livro, Mulheres da Palavra, Como Estudar a Bíblia com a Mente e Coração. E, gente, apesar dele ser um livro florido e ser escrito por uma mulher para mulheres, homens vão se beneficiar sim desse livro, tá? Então eu recomendo para todos vocês. E a gente vai se vendo nas próximas lives. Qualquer coisa vocês vão deixando aqui nos comentários, tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês que estiveram aqui na live e pela presença de todos que vão assistir depois a gravação, gente. Então, paz do Senhor e até a próxima.